Esse pão ficou lindo, né? É um pão multigrãos muito fácil de fazer e que fica pronto bem rapidinho. E melhor ainda, você pode usar farinha comum e sovar na mão. Oi, eu sou a Tainá e seja bem-vindo ao Pizza Pão e Pasta. Antes de ir para a receita, eu quero te contar que agora você pode ser membro do canal. E o seu apoio vai permitir que a gente continue trazendo vídeos como esse. Basta clicar no botão Seja Membro aqui embaixo, escolher o valor que for melhor para você e a gente agradece pelo carinho. Vamos lá conferir esse pão multigrãos? A gente vai usar um mix de sementes que leva 10 gramas de linhaça, 10 gramas de gergelim e 10 gramas de semente de girassol. É muito fácil, basta juntar tudo e hidratar com 20 ml de água. Você pode usar as sementes ou cereais da sua preferência, e o ideal é deixá-los hidratando por pelo menos 2 horas. E agora vamos ver a nossa massa. A gente começa misturando 400 gramas de farinha e 4 gramas de fermento seco, que você pode substituir por 10 gramas do fresco se preferir. Depois adicione 230 ml de água e comece a mexer com uma colher. Fazemos isso bem rapidinho, e quando a mistura estiver assim como você está vendo no vídeo, a gente já pode colocar os 8 gramas de sal. Como essa receita não leva muita água, você pode usar uma farinha de trigo comum e seguir o passo a passo que vai funcionar perfeitamente. Além disso, no próximo vídeo, vamos trazer esse mesmo pão, só que com fermentação natural e uma farinha 00, onde a gente vai conseguir hidratar mais. Assim, a gente vai poder comparar o resultado, combinado? Quando não for mais possível misturar na tigela, colocamos na bancada. Terminamos de juntar a massa e vamos começar a nossa sova. Quando sovar, empurre a massa com a palma das mãos e faça força pressionando a massa. Gire e traga a massa para você e repita o mesmo movimento. Quando a massa estiver homogênea, como você está vendo, cerca de 6 minutos depois, eu a estico um pouco, porque agora vamos fazer o seguinte. Vou acrescentar o mix de sementes em 2 etapas. Adiciono a primeira parte no centro e vou sovando colocando para dentro da massa. Quando as sementes tiverem sido incorporadas, vamos acrescentar a segunda parte e sovar novamente até estarem totalmente distribuídas. O tempo total de sova durou cerca de 10 minutos. Vamos formar uma bola, colocar em uma tigela enfarinhada e deixar fermentar por 1 hora em temperatura ambiente. Após 1 hora, a massa praticamente dobrou de tamanho, como você está vendo aí no vídeo. Vamos retirar da tigela e dividir em 2 pedaços. Essa receita rende 2 filões de 350 gramas cada. Primeiro, precisamos bolear as massas. Eu vou puxando as bordas para o centro, como você está vendo aí no vídeo. É bem fácil. Depois viro a parte das emendas para baixo e com a ajuda das mãos pressiono puxando contra a bancada para vedar o fundo. Se surgirem essas bolhas na parte de cima, basta estourar com a ponta dos dedos.
Vamos cobrir e deixar descansar por 15 minutos para o glúten relaxar e modelar o filão. Polvilho pouca farinha, o suficiente para a massa não grudar na bancada. Pego a bolinha e viro de cabeça para baixo. A parte da emenda fica para cima agora. Achate a bola de massa com as mãos, alongando-a aos poucos. Dobre 1/3 da borda e pressione com os dedos e a palma das mãos. Dobre a outra borda passando um pouco mais de 1/3 e pressione novamente. Em seguida, vamos dobrar ao meio no sentido do comprimento e pressionar novamente com a palma das mãos para selar. No vídeo eu fiz para frente somente para mostrar, mas é mais fácil se você fizer com a massa virada para você. Agora rolamos a massa para obter a forma oval e bojuda do filão. Essa etapa de acrescentar as sementes por fora é opcional, mas acho que dá um charme no pão. Eu vou molhar um pouco a massa com a ajuda de um borrifador, bem pouco mesmo, só precisamos de água suficiente para que as sementes grudem. Eu tenho aqui no prato linhaça e gergelim, que foram algumas das sementes que eu usei. Eu coloco as sementes somente na parte de cima e a parte da emenda do pão sempre vai ficar para baixo. Já vou transferir para uma assadeira que está forrada com papel Dover ou outro antiaderente. Cuidado que o papel manteiga gruda no pão. Cubra e deixe fermentar por 50 minutos. Para fazer os cortes, eu vou usar um risca-pão, que é esse utensílio que você está vendo. Faça uma incisão de ponta a ponta no centro de cada pão. Os cortes vão ajudar a direcionar o escape dos gases da fermentação, ajudando na expansão do pão durante o cozimento. Asse em forno pré-aquecido a 230 graus por 20 a 25 minutos ou até dourar. Depois de assar, deixe resfriar em uma grade por pelo menos 1 hora.